que está acontecendo no governo Bolsonaro não é que ele tem medo de terrorismo, não. Isso é estratégico, Sueli. Você lembra que o Bush, quando ele quis trabalhar a ideia, ele quis colocar os Estados Unidos sob alerta. Ele ficou criando essa história de terrorismo e falando de terrorismo constantemente. Depois de alguns atentados terroristas nos Estados Unidos, atentados que até hoje pessoas falam que foram forjados pelo governo americano, os Estados Unidos criaram várias leis antiterrorismo e apesar dos Estados Unidos serem um país que se dizem liberais e se dizem países democráticos, eles são países que hoje não respeitam o indivíduo. Hoje no Brasil nós temos a Constituição que nos protege de uma invasão do Estado. O que o Bolsonaro está tentando fazer é alavancar o mesmo argumento que os Estados Unidos usaram para acabar com os direitos individuais. Isso tudo é uma escalada de argumentos a respeito do terrorismo. Não se assuste se no dia da posse não tiver qualquer explosão que quase mate o Bolsonaro. Talvez eles criem uma situação de terrorismo, porque a partir daí eles vão conseguir lançar uma lei antiterror. E essa lei antiterror vai tirar todas as garantias individuais dadas pela Constituição. O que são garantias individuais, gente? Por exemplo, a polícia não pode entrar na sua casa sem um mandato judicial. Isso não pode acontecer. A polícia não pode entrar na sua casa depois de um certo horário, só em flagrante delito. Tudo isso acaba no momento em que eles criam uma lei antiterror. Antigamente, durante a ditadura militar, existia uma coisa que chamava prisão para simples averiguação. Imagine que você passou, olhou torto para a filha do policial, o policial ficou com raiva, te mete algema, leva, te deixa preso por 6 meses. Por quê? Prisão para simples averiguação. Ele falou, imagina que esse cara aqui é traficante, eu estou prendendo para simples averiguação. Claro que no Estado Democrático de Direito isso não pode, mas não é interesse do Brasil continuar sendo um Estado Democrático de Direito. A gente está partindo para um Estado policial. E agora eles estão criando condições para justificar medidas drásticas, como, por exemplo, o fim das liberdades individuais. Quem que são os culpados disso? Primeiro, o STF, que aceitou um golpe de Estado contra Dilma. O STF assinou embaixo. Logo na sequência, quando as leis brasileiras começaram a ser desrespeitadas, principalmente quando o Sérgio Moro desrespeitou o sigilo telefônico do escritório do advogado do Lula, desrespeitou o sigilo telefônico da presidenta Dilma, uma coisa que o Brasil tinha que ter feito imediatamente é tirar o Sérgio Moro da magistratura, mas o Brasil não fez isso, o Brasil aceitou. Então, naquele momento, tanto a justiça brasileira quanto a própria Ordem dos Advogados do Brasil assinou embaixo desse novo Brasil que a gente está vivendo hoje. Então, hoje, todos os brasileiros correm o risco de ficarem sem as garantias fundamentais e as garantias individuais, porque nós estamos partindo cada vez mais para um estado de exceção e nenhuma instituição mais tem poder no Brasil. Todas as instituições hoje, elas estão sem reputação para poder exigir qualquer coisa. No momento que a OAB se omitiu quando o Cristiano Zanin teve seu sigilo telefônico quebrado, a OAB automaticamente assinou embaixo de que ela não é uma instituição respeitável. No momento que o STF deixou um golpe de Estado correr no Brasil, tão somente porque ele imaginou que, olha, deixa pra lá, afinal de contas, se a Dilma sair, talvez até melhora, né? A Dilma tá meio sem moral. Deixaram os brasileiros serem desrespeitados no que os brasileiros decidiram nas urnas, automaticamente o STF perdeu a reputação. Hoje nós vivemos uma instituição, um Brasil de instituições totalmente desacreditadas. O que vocês acham que vai acontecer com o Ministério Público agora que eles deixaram o Queiroz para lá? Gente, a reputação dessas instituições no Brasil está só acabando. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil está descendo a ladeira, o Brasil está acabando, o Brasil está liquidado. Esse Brasil cada vez mais liquidado, cada vez mais detonado, ele precisa de formas de continuar vendendo o que tem, continuar entregando para os Estados Unidos. Aí vem o Bolsonaro, cria um evento terrorista, a partir daí a população toda assustada, ele cria uma lei antiterror, o povo aceita essa lei antiterror. Ele está imitando a receita de bolo que foi utilizada nos Estados Unidos, não se assustem. Eu não sou vidente, eu simplesmente conheço a história.
Exatamente tudo o que aconteceu nos países que encontram petróleo, o Brasil repetiu. Exatamente as mesmas medidas utilizadas nos Estados Unidos para tirar os direitos da população, eles estão repetindo no Brasil.